30 de março de 2024, Boa noite. culto ao ar livre. Este é o professor Hoje Marcos Cláudio, festa, né? e a rua Luiz Marães, Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Continue no nosso meio, amém? Oremos. Eterno Deus, muito obrigado ao Pai por estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Hoje, ó Pai, é uma noite de festa, onde pessoas se renderão ao Teu nome. Por isso, a festa aqui na terra, mas principalmente a festa no céu, porque o Teu sacrifício não foi em vão. E essas pessoas estão dizendo publicamente hoje que Te adoram e querem seguir os Teus passos rumo à Canaã Celestial. Abençoa também todos que estamos aqui, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa fazer morada nos nossos corações, nos batizando, e que nós possamos a cada dia ser mais parecidos contigo. Abençoa essa programação, que ela seja abençoada e dirigida pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço por Jesus. Amém e glória a Deus. Esse é o culto ao ar livre, que acontece todas as sextas-feiras, hoje, também no sábado, né? Aqui na rua Luiz Olá, Marães, meus amigos e bairro irmãos, Álvaro N, boa noite. Fortaleza, Ceará, Mais uma Nordeste, vez nós nos agora, encontramos neste lugar, pastor que durante Galveria. esses dias, esse lugar está se tornando aqui a habitação dos céus, amém? Nós estamos durante essa semana, nós estamos em uma caravana da salvação. Todos os dias, para a honra e glória de Deus, nós estamos indo em uma igreja diferente, e lá nós encontramos pessoas que a mensagem de esperança chegou ao seu coração, tomaram uma decisão ao lado de Jesus, estão sendo batizadas, amém? Hoje pela manhã estive ali na nossa igreja do Carlito Pamplona, uma bênção para a honra e glória de Deus. Logo mais à tarde, às 4h30, nós já estávamos ali na nossa igreja Planalto das Goiabeiras, onde pessoas foram batizadas naquele lugar, amém? E nesta noite, para a honra e glória do Senhor, haverá salvação nesta casa. Amém. Durante essa semana, que nós chamamos de Semana Santa, é uma semana que nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo. Mas todo o sacrifício de Cristo Jesus seria em vão, se pessoas não se decidissem ao seu lado. É por isso que nesta noite os céus se alegram e nós também temos a alegria, porque mais uma vez nós veremos o sacrifício de Cristo sendo válido na vida de pessoas que se decidiram ao lado de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 15, nós percebemos aquela essência que nós já falamos em outros momentos da palavra de Deus, que é: no dia de batismo há uma festa na terra, mas há uma festa ainda maior onde? Nos céus. Eu gostaria que vocês entendessem que, embora nós sejamos um pequeno povo nesta noite, reunidos aqui neste lugar, biblicamente nós temos todo um universo com os olhos fitados nesse cenário aqui nesta noite, amém? Amém. Nós acreditamos que os anjos se encontram com os olhos fitados neste lugar, que os mundos não caídos estão assistindo tudo o que está acontecendo aqui neste lugar, nesta noite, porque haverá salvação aqui. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, que eu costumo dizer que é o capítulo dos perdidos que nós temos aqui, as parábolas, histórias dos perdidos. Em Lucas, no capítulo 15, nós temos a confirmação de que há mais felicidade no céu por um pecador que se arrepende do que por pessoas que acham que são justas e não precisam de arrependimento. Quando nós olhamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, nós temos algumas histórias. E aqui em Lucas 15, eu tenho pelo menos umas 4 pregações diferentes de Lucas 15. De repente você já deve ter visto aí eu falando sobre 2 das histórias de Lucas 15, mas nessa noite eu irei falar sobre uma história, dar mais ênfase em uma história pontual que tem tudo a ver com o momento desta noite. Para isso, vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque acreditamos que, pelo fato da porta da graça estar aberta, hoje nós podemos ainda livremente ler a Tua palavra, e o Espírito Santo pode tocar os corações, e assim as pessoas podem tomar uma decisão ao Teu lado.
que nós possamos, ao ler a Tua palavra, ter a certeza que o Espírito Santo tocará os corações e haverá assim decisões aqui neste lugar para exaltar e glorificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te pedimos, Pai, que esteja conosco nesta hora, que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas capítulo 15, em outro momento nós já vimos que as primeiras parábolas, quando você vê na Bíblia, parábolas são histórias. Todas as vezes você lê a Bíblia e tiver assim, parábola, é a mesma coisa de histórias. Jesus, em seu ministério, ele gostava de contar histórias para as pessoas se convencerem da vontade do Pai. E aqui nós temos o que eu chamo das histórias dos perdidos. Aqui nós vamos encontrar a história da ovelha perdida. Aqui nós iremos encontrar a história da moeda perdida. Aqui nós iremos encontrar também a história do filho pródigo, que também se perdeu. Eu gostaria de dar ênfase na última história. Mas, antes de dar ênfase na última história, vamos só relembrar de que aqui em Lucas, no capítulo 15, quando Jesus propôs a primeira história, a primeira parábola do homem que possuía 100 ovelhas, perdeu uma e foi ao encontro dela e se alegrou ao encontrá-la, observe o que diz aqui Jesus quando esse homem que queria muito aquela ovelha perdida o encontrou, aconteceu. Olha o que diz o verso 7, diz assim, digo-vos que assim haverá mais felicidade no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento, amém? Então veja, aquele homem que queria muito encontrar a ovelha perdida, deixou as 99, foi em encontro da única que se perdeu, ele se alegrou, e Jesus disse claramente que há mais felicidade no céu por um só pecador que se arrependa. Então nesta noite está acontecendo uma felicidade por parte de todos nós que nos encontramos aqui, mas a maior felicidade, segundo a Bíblia, em Lucas capítulo 15, no verso 7, é aonde, irmãos? Nos céus. Que pessoas decidiram se entregar a Jesus, amém? E aí Jesus continua, e agora ele conta a segunda história. E na segunda história, Jesus fala agora da dracma perdida, e você já conhece essa história, eu contei para vocês em outro momento, não vou dar ênfase nisso aqui agora, mas o fato é que Jesus conta a segunda história da mulher que perdeu esta dracma e foi procurar, e quando encontrou esse dinheiro, ela se alegrou, sim ou não? Se alegrou, e olha o que diz o verso 10, Jesus querendo dar um recado, para que todos entendessem, não ficasse dúvida no coração de ninguém, da felicidade que há nos céus, pelas pessoas que tomam a decisão ao lado de Jesus. Verso 10 diz assim, eu vos afirmo, disse Jesus, de igual modo, a felicidade diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, amém? Eu pergunto para vocês, nessa noite, nós temos pecadores que se arrependeram, sim ou não? Temos pessoas que tomaram a decisão ao lado de Jesus, sim ou não? Então há felicidade nos céus nesse momento ou não? Sim. Por fim, eu gostaria de dar ênfase na terceira história. A terceira história, irmãos, nos fala sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é conhecido como a história do filho pródigo. Que na verdade, essa história, ela pode ser contada em 3 óticas diferentes, pelo menos. Nós podemos contar a história do filho pródigo, onde nós iremos dar ênfase no filho revoltoso, que deixou o pai e depois retorna. Poderíamos contar essa história dando uma ênfase no pai amoroso, que recebeu seu filho de volta. Ou nós poderíamos contar essa história numa terceira ótica, falando, sabe de quem? Do filho mais velho. Porque a Bíblia fala do filho mais novo, que é onde dá ênfase no filho pródigo, mas também tinha um filho mais velho, sim ou não? Sim. Eu gostaria de contar essa história, irmãos, na ótica de um pai amoroso. Porque se nós sabemos que há mais felicidade diante dos anjos, diante da Trindade,
diante dos mundos não caídos por uma só pessoa que se arrepende, então nós precisamos entender o que acontece na trajetória da minha e da tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se em Lucas 15 nós temos as histórias dos perdidos, eu quero dizer para vocês que a história que se encontra em Lucas 15, a partir do verso 11, é simplesmente a história de todo ser humano que passa por essa terra. Como assim, pastor? Não entendi. Seja você o filho mais novo, seja você o filho mais velho, todas as pessoas que passam aqui nesta terra, Jesus, na história do filho pródigo, Jesus, ele deixou registrado a história da vida minha e sua. Você pode ser uma pessoa religiosa, aqui fala da sua história. Você pode ser uma pessoa que nunca leu a Bíblia, aqui fala da sua história. Você pode ser uma pessoa que nunca quis saber de Jesus, aqui conta a tua história. Aqui se encontra a história de todo ser humano que passa nessa terra, que precisa sim tomar uma decisão. E nessa noite, onde pessoas decidiram se entregar a Jesus, é uma noite de decisão. Então não se surpreenda. Se você veio aqui pela primeira vez, é provável que o Espírito Santo toque o teu coração nesta noite, para você tomar também uma decisão ao lado de Jesus. Como assim, pastor? Se eu nunca fui à igreja, eu nunca li a Bíblia, eu nunca procurei as coisas de igreja, como assim o Senhor está me dizendo que pode ser que nessa noite o Espírito Santo toque o meu coração e eu tome uma decisão? Por que estou dizendo isso? Porque eu vou ler a história da tua vida. Eu vou ler o final da história da tua vida antes mesmo de terminar a tua história. Você vai poder ver nessa noite o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você, e diante da decisão que você vai tomar nesta noite, o que irá acontecer com você diante da decisão que você vai tomar. Então, irmão, a responsabilidade é grande, sim ou não? Aí é tua, a responsabilidade é tua. Tu decide da forma que tu quiser. Preste atenção. Lucas capítulo 15. Eu vou ler a história todinha, então preste atenção. Começa aqui no verso 11, diz assim, ó. Continuou. Jesus tinha contado as duas histórias anteriores, foi para a terceira história e disse assim: certo homem, preste essa história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouco pão, ou melhor, meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste ele, põe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos. Por quê? Porque esse meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Estava perdido e foi o que, irmãos? Achados. Pois bem, o que eu acabei de ler aqui é simplesmente a minha história e a tua história. A história de
todas as pessoas que passaram, estão passando ou passarão nesta terra, é essa história que eu acabei de ler. Como assim, pastor? Não entendi. Como assim é a minha história? Preste atenção que essa história fala de um pai amoroso. Esse pai amoroso representa o nosso Deus. Mas a história também fala sobre dois filhos. Um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo, ele fez algo. O que o filho mais novo fez? O filho mais novo chegou para o pai e disse assim: pai, é o seguinte, hein? É o seguinte, pai, o senhor está vivo, mas eu quero é viver a minha vida. Então, pai, eu quero que o senhor me dê os meus bens que me cabem, porque eu quero ficar distante do Senhor e viver a minha vida do meu jeito. O filho, em outras palavras, mais novo, chegou para o pai e falou isso. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. No mundo que nós vivemos hoje, se um filho, mesmo mais jovem, chegar para um pai que tem condições e dizer assim: pai, eu quero ser independente, quero viver a minha vida, quero ter meus erros, meus acertos, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens para me viver a minha vida, quero virar homem, pai. É arriscado os pais de hoje assim: parabéns, meu filho, parabéns, você quer a sua independência, você quer viver a sua vida. E é bem provável que os pais de hoje achem isso tranquilo, não é verdade? Mas no tempo de Jesus, quando Jesus, veja só, conta essa história, simplesmente tinha outro peso essa história. Por quê? Porque no tempo de Jesus não era admitido um filho pedir a sua herança ao pai se o pai estava ainda vivo. Não tinha condições. Naquele tempo, no tempo de Jesus, se um filho pedisse a herança ao pai em vida, ele estaria desejando a morte do pai. E existia até uma lei da época que dizia o seguinte: o filho que deseja a morte do pai ao ponto de pedir a herança com o pai vivo, esse filho nunca mais, se o pai der a herança, esse filho nunca mais deve se aproximar do pai. E se esse filho fosse visto se aproximando do pai em uma distância mínima de 10 metros, sabe o que aconteceria? Qualquer pessoa estava autorizado a matar, apedrejado aquele filho. Porque a lei da época entendia que se um filho pede a herança do pai, é porque ele está desejando a morte do pai. Se o pai dá os bens para ele, ele voltou para fazer o quê? Matar o pai. Então a lei resguardava quem? O pai. Então tem um peso diferente essa história, sim ou não? É como se o que nós lemos fosse o seguinte: o filho chegasse para o pai e dissesse assim: ó, o senhor está vivo, mas eu desejo a sua morte. Me dê meu dinheiro que eu vou para longe. E não apareça na minha frente não, que eu lhe mato. Desse jeito. É pesado ou não é? A Bíblia diz que o pai fez o quê? Deu ou não deu os bens dele? Deu. Beleza. Pastor, não entendi. O senhor disse que essa é a minha história. É a história de todos que passam por essa terra. Como assim, pastor? Essa é a nossa história. Se nós falamos que esse pai é o Pai Celestial e o filho mais novo pode ser eu e você, todas as vezes que tu decide fazer do teu próprio jeito, você está dizendo para o Pai Celestial que você não importa se ele vive. O que importa para você é viver a sua vida do jeito que você quiser. Todas as vezes que você decide fazer o contrário das orientações descritas na palavra do teu Pai, que está na Bíblia, você está dizendo para o Pai amoroso: deixa eu viver do meu jeito, deixa eu viver a minha vida, não me importa se tu está vivo, eu quero é curtir a vida. Eita, pastor, então se eu não sou de religião e eu decidi fazer o contrário do que eu sei que é a vontade de Deus, eu estou igual esse filho mais novo? Exato. Se eu sou de alguma religião, em alguns momentos eu sei qual é a vontade de Deus, e eu decido fazer a minha própria vontade, e eu me distancio do Pai, eu estou fazendo a mesma coisa que esse jovem? Exato. Você está sendo um filho pródigo para o Pai amoroso. Mas veja,
Eu sei que tem tanto religiosos como pessoas que não são de religião, que dizem assim, não, meu amigo, o mundão é feito para viver mesmo. O mundão é feito para viver, eu vou beber, cair, levantar, não tem problema nenhum. Eu vou curtir minha vida enquanto eu sou novo, eu vou fazer e acontecer, e depois é que eu venho para Jesus, se der tempo, se não der, não tem problema. Tem gente que vive a vida assim, sim ou não? Sim. Só que as pessoas que vivem a vida assim, elas pensam que as consequências dos problemas que elas terão nesta vida vai depender da sorte. Vai depender da sorte. Mas a grande realidade é que o que irá acontecer comigo e com você aqui nesta vida não depende da sorte, depende da sua decisão. Pastor, como é que o senhor sabe disso, pastor? Como é que o senhor sabe disso? Porque o filho mais novo, ele tomou uma decisão, sim ou não? Qual foi a decisão dele? Estar do lado do pai, fazendo a vontade do pai, ou se distanciando do pai e fazendo a própria vontade? Segunda opção, não foi? Aconteceu alguma coisa com ele, sim ou não? Foi azar que ele teve? Foi? Não. Quando Jesus deixou descrito em Lucas capítulo 15, essa história a partir do verso 11, Jesus ele fez isso para que você ao ler, ou eu ao pregar nesta noite, nesse lugar, você viesse a entender um recado direto de Jesus para a tua vida. O que eu estou dizendo para você nesta noite é um recado direto de Jesus para você, sem medo de errar. Eu vou te dizer o que vai acontecer com você diante da decisão que você vai tomar nessa noite. Pastor, estou ficando com medo. Fique não. Fique com medo de pecar contra Jesus. Então, diante disso, nós percebemos uma coisa. Nós percebemos claramente que aquele jovem, ele recebeu os bens do seu pai, e a Bíblia diz que ele ficou perto do pai, foi? Foi isso que a Bíblia disse? Foi o que a Bíblia disse? Ele foi para uma terra o quê? Distante. Perceberam que sempre quando nós não fazemos a vontade do pai, nós ficamos distantes dele, sim ou não? Nós deixamos de ir para a igreja, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de estar conversando com pessoas que falam sobre religião, nós deixamos de fazer coisas que agradam a Deus, e aí nós passamos a fazer coisas que desagradam a Deus. É ou não é verdade? Esse jovem, então, a Bíblia diz a mesma coisa que está acontecendo contigo se tu está distante de Jesus. Ou se tu esteve distante de Jesus, tu vai dizer, eita, foi mesmo isso que aconteceu comigo, ó, lá no passado. Quando eu decidi viver do meu jeito, deixar Jesus de lado, eu fiquei primeiramente o quê? Distante. Você ficou distante de Jesus. Aí você ficou distante de Jesus, como esse jovem. A Bíblia diz que ele ficou distante, ele curtiu, sim ou não? Curtiu, e ele gostou, sim ou não? Gostou. Porque o pecado, irmãos e amigos, é gostoso. A sensação de pecar é gostosa. Seja qual for a tua inclinação para o pecado, você vai sentir prazer, mas é prazer momentâneo. Esse jovem sentiu da história? Sim. Ele pegou todos os bens, foi para uma terra distante. A Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta, do jeito que ele queria. Ele curtiu, ele fez tudo aquilo que ele queria fazer, que não tinha feito ainda, ele fez, extravasou, sentiu-se bem momentaneamente. Aí você diz, eita pastor, parece que você está falando do que eu estou vivendo hoje, ó. Ou então você está falando que eu já vivi. Então veja, ele curtiu, ele se sentiu bem. Mas quando o prazer foi embora, abriu espaço para um vazio, que coisa nenhuma pode preencher esse vazio, a não ser a presença do Espírito Santo em tua vida. Então, se você foi distante de Jesus, sentiu prazeres quando tu estava pecando, fazendo o contrário da vontade de Deus, então eu te digo que você sentiu um vazio, em algum momento, você se sentiu angustiado. E sabe o que acontece? O inimigo, ele trabalha exatamente como aconteceu ali com o jovem. Chegou o momento em que depois que o prazer foi embora, a Bíblia diz que este jovem, ele passou por necessidade. Foi ou não foi?
Porque o inimigo é assim. Ele não tem muita coisa para oferecer, não. E o pouco que ele tem para oferecer, quando ele oferece, depois ele tira. E o que aconteceu com o jovem? Aconteceu que lá onde ele estava bem, houve fome naquele lugar, houve seca naquele lugar, e agora todos estavam passando necessidade e ele ainda mais. Ele estava no lugar errado, na hora errada, porque ele se distanciou da presença do Pai. Estando lá então, a palavra de Deus nos diz que este homem, ele chegou naquele estado que nós falamos que é o fundo do poço. Nós falamos que este lugar é o fundo do poço. Eita, pastor, eu lá no passado, quando estava distante do Pai amoroso, eu curti, eu senti sensações boas do pecado, eu tive prazeres momentâneos, mas de fato chegou um momento em que tudo me foi tirado e eu fiquei no fundo do poço. A Bíblia diz que o jovem ficou no fundo do poço. Ele desejou comer a comida que dava a porcos, porque ele estava no fundo do poço. Mas amigos e irmãos, essa história, ela tem um final feliz. Mas essa história, como é da minha e da tua vida, você poderá escolher nesta noite se ela terá um final feliz ou um final triste. Como assim, pastor? Não entendi. A Bíblia diz, quando esse homem chegou no fundo do poço, ele então caiu em si. E nessa noite eu posso estar falando para várias pessoas que já passaram por tudo isso. Em algum momento ela caiu em si e disse: eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que sair desta vida que eu estou vivendo e me voltar para Jesus. E de repente você já pensou isso várias vezes. De repente eu estou falando para pessoas que estão vindo aqui várias vezes, e em pregações como essa, o Espírito Santo tocou o teu coração e tu tomou uma decisão de mudança de vida. E de repente, você ficou só ensaiando como você iria se entregar a Jesus. E de fato nunca se entregou. O jovem, ele ensaiou o que iria dizer para Jesus, sim ou não? O jovem, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, quando ele estava no fundo do poço, porque a Bíblia diz o seguinte: existem duas maneiras de nós nos voltarmos para o Senhor: pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas se voltam para o Senhor pela dor, mas nós temos a oportunidade de nos voltar para o Senhor pelo amor. Esse jovem estava no fundo do poço, teve que sofrer todas as consequências do pecado, para, pela dor, entender que precisava cair em si e se voltar para o Senhor. A Bíblia diz que ele caiu em si, nós acabamos de ler, e ele ensaiou o que ele iria dizer para o pai. O que ele ensaiou o que ia dizer para o pai? Ele disse assim, ó: pai, ensaiando, se ele estivesse em frente ao espelho, ele iria olhar para o espelho e iria dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a frase que ele ensaiou: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ensaiou. E de repente nessa noite eu estou falando para várias pessoas que ensaiaram se entregar a Jesus, mas nunca se entregaram de fato a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se esse jovem que sofreu e ficou no fundo do poço, se ele tivesse apenas ensaiado, ele teria se perdido. Se você continuar só ensaiando, se decidir ao lado de Jesus, eu vou te dizer sem errar nessa noite, você vai se perder. Você está tendo a oportunidade, todas as sextas-feiras, nessa semana, mais dias, de escutar Jesus falando ao teu coração e apelando ao teu coração para você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Mas se você já se convenceu que no mundo qual nós estamos não existe vida melhor do que estar ao lado de Jesus, e vem ensaiando
dizendo: na próxima vez, quando o pastor perguntar se quer ser batizado para perdão dos seus pecados, vou me levantar e vou ser batizado. Se você ensaiou isso outros momentos e nunca executou, eu vim nessa noite para te dizer, em nome de Jesus, se tu continuar no ensaio, tu vai se perder com a boa vontade que tu tem no teu coração. Porque lá na eternidade não terá meio salvo, nem meio perdido. Lá na eternidade terão as pessoas que tiveram coragem de se posicionar no mundo qual nós vivemos e dizer: eu sou de Jesus, com suas falhas, com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, tiveram coragem de se levantar, com fé e dizer: a partir de hoje, não sou mais do governo de Satanás, eu sou de Jesus. Então nessa noite, você também está tendo a oportunidade, de tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Você diz: mas pastor, como terminou a história desse jovem que nós lemos aí? Nós lemos o final da história dele. E eu vou ler o final dessa história para você entender o que Jesus quer com você nessa noite. Pois bem, ele ensaiou, não ensaiou? Sim ou não? E de repente você ensaiou também. De repente eu estou falando para pessoas que já ensaiaram várias vezes: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vim nessa noite para te dizer: há um tanque aqui, atrás de mim, e há uma pessoa autorizada para te batizar. Então quero te dizer que hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje é o dia dos teus pecados serem perdoados. Hoje é o dia de você declarar, não para as pessoas que estão aqui, mas você declarar para a eternidade, para o universo, para os mundos não caídos, que você não é mais do príncipe desse mundo, que é Satanás, mas que a sua vida é de Jesus. O jovem, ele ensaiou. Se ele tivesse ficado só no ensaio, ele teria se perdido. Mas em Lucas, no capítulo 15, nos diz que no verso 18 aqui, ele ensaiou. Mas no verso 20, logo em seguida, depois do ensaio, ele tomou uma atitude. O que é que diz o verso 20? E levantando-se, foi para onde, irmãos? Para o seu pai. O que foi que ele fez? Se levantou. Não teve uma vez que eu viesse pregar nesse lugar que eu não fizesse o convite de Jesus para você se levantar. É ou não é verdade? Todas as vezes que eu vim aqui, sem medo, eu apelei para você se levantar. Porque eu creio no que aconteceu. Eu creio na transformação da vida desse jovem. Eu creio na necessidade que você tem de dizer sim para Jesus. Então, ele se levantou. Ele não ficou apenas no ensaio. Ele se levantou. Como pessoas se levantarão nessa noite, virão aqui à frente e serão batizadas. A Bíblia diz então no verso 20: levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, fez o que, irmãos? Correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, olha o que ele disse. O que foi que ele disse aqui para o seu pai, quando o pai dele abraçou ele? O que ele tinha ensaiado. Então o que tu ensaiou para Jesus todas as vezes que eu ou alguém pregou aqui, ou que você recebeu o convite do Espírito Santo para se entregar a Jesus, hoje é a noite de você falar para Jesus o que você ensaiou. E ele disse aqui, no finalzinho aqui, no finalzinho do verso 21, diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno
de ser chamado teu filho. A Bíblia diz no verso 22 que o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste ele, põe um anel no dedo e uma sandália nos pés. Por quê? Porque este meu filho estava o quê? Morto, e ele reviveu. Estava perdido, e ele foi achado. Nessa noite nós temos alguns filhos que estão mortos, ou estavam mortos, porque estavam vivendo ainda para esse mundo. Mas nesta noite, o Pai Celestial, o Pai amoroso, desce dos céus, vem correndo ao teu encontro, e está aqui neste lugar, de braços abertos, esperando que você se levante e diga: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas eu desejo nessa noite ser batizado para perdão dos meus pecados. A distância entre a tua felicidade eterna e a continuação da penalidade do pecado em tua vida está em uma decisão que você poderá tomar nessa noite. E a pergunta de Jesus para você nesta noite é: quem dos que se encontram aqui desejam ser batizados para perdão dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que o mal não tenha poder sobre a sua vida, para que você possa ter novidade de vida em Cristo Jesus? Se você é aquele ou aquela que Jesus está tocando o teu coração nessa noite, para você dizer sim para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e deseja ser batizado nesta noite para perdão dos teus pecados, se levante em nome de Jesus e venha aqui à frente em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Eu vou pegar essa câmera aqui agora, porque é o seguinte: seu Afonso tomou a decisão lá de Jesus? Com certeza. Deixa eu dizer para você aqui que nos assiste. Ontem, antes de vir para cá pregar, eu falei algo com Jesus ali rapidinho. Eu disse: Jesus, quando é que vai ser o batismo de Afonso? Eu falei para Jesus ontem. Quando vai ser o batismo de Afonso? Porque eu conheço a tua palavra e eu sei que ela nunca volta vazia. E Afonso, de todas as pessoas que nós estamos pregando há mais de um ano naquele lugar, é a pessoa que registra toda a tua palavra. Ontem eu pensei que Jesus ia me responder ontem, porque eu fiz um apelo ontem, e eu estava olhando para a câmera de Afonso. Mas quando eu chego aqui, eu tive a grata surpresa de que a resposta de Deus da pergunta de ontem, ela veio hoje. Que Deus te abençoe, Afonso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por sua decisão. Fica aqui do meu lado. Mas além de Afonso, nós temos a irmã Rosimeire, que também decidiu ao lado de Jesus. E o filho também. Seu neto vai ser batizado também, Miguel. E o Miguel também entregará a sua vida ao Senhor Jesus. Miguel, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que as crianças vinham de encontro a Jesus, Jesus dizia assim, ó: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quando um adulto chegava para dizer: mas como é que uma criança vai estar do lado de Jesus ou se entregar a Jesus? Aí Jesus dizia assim, ó: se um adulto tiver o coração como de uma criança, conseguirá
entrar nas mansões celestiais. Então quero dizer que esta decisão, mesmo com pouca idade que você está tomando, é a decisão mais importante da tua vida. Tem quantos anos? Ele tem 10 anos. E eu fui batizado nessa igreja com 11. E hoje eu sou pastor dessa igreja. Talvez eu esteja falando com o futuro pastor dessa igreja. Basta seguir os caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que temos essas decisões. Mas eu sei que tem mais aqui entre nós. Eu não aguento não, Fernando. Eu ia ficar assim lá. O que eu posso fazer? Eu não aguento. Mas eu sei que entre nós aqui, ó, pode ainda existir pessoas que precisam entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então é o seguinte, como eu já apelei ontem, é o mesmo apelo de ontem, que está ecoando no teu coração. Eu vou apelar só uma vez hoje, viu, Fernando? É só uma vez. Eu vou apelar só uma vez ao teu coração, antes de batizar as pessoas que estão aqui à frente. Só para me ter a certeza que não tem ninguém aqui que vai deixar de ser salvo hoje, porque eu estava apressado para ir embora. Tá certo? Então preste atenção. Você, que eu não sei quem é, mas que o Espírito Santo vem incomodando o teu coração há um tempo. Teu coração. E você sente nesta noite que é o dia da tua decisão, que você é falho e pecador, mas você entendeu, vindo aqui para esse lugar, que a igreja é lugar de pecadores arrependidos, que a igreja nada mais é do que um hospital, que se você está doente espiritualmente, é lá que você tem que se tratar. Se você é doente espiritualmente, como pastor, como os líderes da igreja, como todos os membros que frequentam a igreja, mas deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para cada dia ficar mais parecido com Cristo e aprendermos juntos como nós iremos para Canaã celestial. Para isso, você precisa fazer o que a palavra de Deus nos pede. Quem crê e for batizado, este será salvo. Se você acredita que esta noite é a noite da tua salvação, se levante, vem aqui à frente, ser batizado para perdão dos teus pecados, e venha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem mais alguém aqui conosco que deseja ser batizado nesta noite para perdão dos seus pecados pela última vez? Se tem, vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês. Vocês vão dizer sim ou não, viu? Sim ou não, vocês vão me dizer que sim ou não. Vocês aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e desejam viver num relacionamento redentivo com Ele, sim ou não? Amém, igreja? Vocês aceitam os ensinamentos bíblicos contidos na declaração das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se comprometem a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos, sim ou não? Amém, igreja? Vocês desejam nessa noite serem batizados como testemunho público de sua fé em Jesus Cristo, para serem aceitos na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a igreja, a sua missão, como fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas, e uma vida de serviço a este Deus, sim ou não? Amém, igreja? Os membros batizados da Igreja Adventista que se fazem presentes nesse lugar, que se sentem felizes de receber os novos membros que já serão batizados, levante sua mão e diga amém. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Quero dizer para vocês que isso aqui é parte da grande família que vocês estão entrando. É uma família pequena terrestre, mas é uma família ainda maior, celestial. Que Deus abençoe. Nesse momento nós iremos vislumbrar a mais linda cena do universo. Então observe
com reverência, porque pecadores deixarão seus pecados esquecidos e terão a oportunidade de fazer uma nova história em Cristo Jesus. Dá só aquele chinelo, papai, não molhar esse. Tá dentro da sacola. Esse aqui não pode molhar. Nós estamos aqui com o irmão Afonso, podemos dizer assim. O irmão Afonso provavelmente é a pessoa que mais veio a este lugar, até mais do que eu. E ele é a prova viva de que a palavra de Deus nunca volta vazia. Confesso para vocês que quando eu vi ele gravando pela primeira vez, e me disseram que ele iria continuar gravando, que ele já tinha gravado outras vezes, eu tinha certeza que esse dia chegaria. Não saberia se seria eu que iria batizá-lo, mas eu tinha certeza que esse dia iria chegar. Eu nunca cheguei para o seu Afonso e convidei ele diretamente para ele ser batizado, porque eu sabia que o Espírito Santo já estava fazendo isso. É por isso, seu Afonso, que por conta de sua profissão de fé em Cristo Jesus, tendo visto o desejo do seu coração de ter uma nova vida nele, para que seus pecados sejam esquecidos nessas águas, e o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, executando a ordem do Mestre Jesus, como ministro do Evangelho, eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.